E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje vamos falar sobre Star Wars. Mais precisamente, vamos fazer um recap, basicamente uma recapitulação da primeira temporada de The Mandalorian. Como a gente vai conversar sobre a primeira temporada inteira, agora fazendo aquecimento pra segunda, então assim, vai ter muito spoiler, vou contar a primeira temporada inteira basicamente. Aí outro recado que eu acho interessante, eu vou inserir algumas outras informações que tem dentro do cânone, por exemplo, o Império, Nova República, vou falar um pouquinho mais sobre isso também, coisa que não tá tão presente assim na primeira temporada de The Mandalorian, mas eu acho que é importante. Pra gente entender o Moff Gideon, o cliente e tal, é importante falar sobre os conceitos de fora um pouquinho da série, sabe, do universo de Star Wars mesmo. Então senta aí, cara, que a gente vai conversar bastante hoje. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu vou te dar uma dica. Se inscreve no canal, porque aqui a gente respira Star Wars. Tem vídeo toda semana de Star Wars, mais de um vídeo geralmente. Aqui a gente conversa sobre o universo expandido, filme, livro. Aqui é o lugar pra você conversar sobre Mandaloriano, sobre filme, sobre quadrinhos de Star Wars. Aqui é o lugar pra você falar sobre Star Wars, então, cara, se inscreve, eu acho que você não vai querer perder isso. E seja muito bem-vindo ao canal, então não esquece de se inscrever e também você pode olhar a nossa lista de vídeos, tem vários vídeos sobre Star Wars assim, aqui na descrição eu vou deixar, tem vídeo de Star Wars espalhado por todo o canal, semanalmente. A gente não vai seguir episódio por episódio, mas vamos falar sobre personagens importantes, arcos importantes. É muito importante a gente ressaltar que The Mandalorian passa na Disney Plus. Então, como você assistiu antes? Então, vocês sabem como, tal, Baía dos Piratas. Mas agora a Disney Plus veio pro Brasil, vai vir agora, dia 17 de novembro. Então dá pra você assinar tranquilo, lá tem Rebels também, Clone Wars. Vale muito a pena, não tô sendo pago pra isso. Faz sentido a gente assinar a Disney Plus, por isso que eu tô dando esse serviço aqui basicamente de graça. Então, The Mandalorian, segunda temporada, Disney Plus, 17 de novembro. Porém, a segunda temporada começa dia 30 de outubro. E lembra sempre que aqui no canal a gente vai fazer review de cada episódio. Então o episódio sai na sexta, a partir do dia 30 de outubro. E no domingo você pode vir aqui no canal, domingo, 6, 7 horas da noite, que eu vou postar minha review. A Nath vai estar aqui com a gente também, então a gente vai comentar sobre cada episódio semanalmente. Então se inscreve pra você não perder isso, deixa um like no vídeo, por favor, e bora começar o recap da primeira temporada de The Mandalorian. Vamos começar então com um fato que é muito importante. Em que momento da linha do tempo de Star Wars se passa The Mandalorian? The Mandalorian se passa aproximadamente 5 anos depois do retorno de Jedi, ou seja, depois da segunda Estrela da Morte, Darth Vader morrendo, o Imperador morrendo com aspas, porque justamente a Nova República está ali se expandindo e os remanescentes do Império ou viraram senhores de guerra ou foram para as regiões conhecidas e depois eles voltaram como a Primeira Ordem. Tá, mas se a Nova República já está ali estabelecida, cadê os caras que não apareceram na série, apareceram só naquele episódio lá da nave prisão, tudo mais? Então, eu já fiz um vídeo falando sobre a Nova República, vou deixar aqui no cardzinho, mas basicamente assim, a Nova República agia muito no núcleo, assim como o Império também agia muito no núcleo da galáxia ali, Coruscant, aqueles planetas ali do meio, e Nevarro, que é o planeta que a gente vê lá no The Mandalorian, que é o planeta da guilda dos caçadores de recompensa e tudo mais. Esse planeta é nas regiões afastadas ali na orla exterior, bem na bordinha das regiões conhecidas, ou seja, a Nova República não chega lá. É exatamente por isso que aquele lugar é perfeito para a guilda dos caçadores de recompensa, porque ali não tem meio que lei, sabe? A Nova República tem jurisdição ali, eles podem mandar ali, mas eles não chegam porque eles estão só no seu 5º ano de vida. O planeta Nevarro, ou Nevarro, se você quiser aportuguesar, o que eu acho bem mais justo, na verdade, é bem importante pra gente relembrar a primeira temporada de The Mandalorian, porque é nesse planeta que temos uma das cantinas que servem como ponto de encontro da guilda dos caçadores de recompensa, e também temos, no caso tínhamos, os Mandalorianos nos esgotos da cidade. Logo no primeiro episódio a gente vê que o Mando é um dos caçadores de recompensa com maior nome ali naquele lugar. Ele é um cara que ele é conhecido pelos seus muitos contratos resolvidos, ele pega muita recompensa, inclusive aquele personagem que ele pega lá no primeiro episódio, que é da espécie Mithril, não tem um nome ainda, ele vai estar na segunda temporada por algum motivo, então eu acho que ele é um personagem bem importante de ser relembrado. Aquele personagem terminou congelado em carbonita e entregue lá pro Greef Karga, que é um dos líderes ali daquela parte da guilda dos caçadores de recompensa. Logo no primeiro episódio, o Mando pega uma recompensa, que é uma recompensa bem cara mesmo, que é tão sigilosa, mas tão sigilosa, que não tem nem cartão, não tem nem aquele disco de dados com a recompensa. É uma recompensa que tem que ser tratada de maneira verbal com o contratante, e é aí que nós conhecemos o cliente. O cliente nada mais é do que um ex-imperial com seus Stormtroopers que também estava em Nevarro, e o cliente está interessado numa recompensa que tem aproximadamente 50 anos, e é basicamente isso que o Mando sabe, e as coordenadas
coordenadas também onde a recompensa foi vista pela última vez. Junto com o cliente temos o Dr. Pershing. O Dr. Pershing é muito importante para o mistério do que é a criança, o que de fato é aquela criança, porque o Dr. Pershing cuida de analisar essa criança e não só isso, no ombro dele tem o mesmo símbolo dos Kaminoanos que tem lá no Ataque dos Clones. Então o cliente fala, ó, pega lá a recompensa, ela pode vir morta, tá? A recompensa pode ser trazida morta, de preferência a gente quer ela viva, mas se morrer também não tem problema, o importante é você trazer ela pra gente. Fechou? Fechou. Então o mando vai até o planeta Arvala 7, que é onde a coordenada batia, né? A última vez que a recompensa foi vista, foi notificada, e lá o mando conhece o Quill e o IG-11. A gente vai falar sobre cada um dos personagens um pouquinho mais pro meio do vídeo, tá? Então não agora. Rola uma troca de tiros muito louca, o mando e o IG-11 se ajudam, e depois o mando atira na cabeça do IG-11, porque o IG-11 ia matar a recompensa, porque ele foi mandado para fazer isso. O mando então mata o IG-11, abre aquele bercinho e sai uma criança da mesma espécie do Yoda com 50 anos de idade. Essa era a recompensa que o cliente estava pagando pro mando trazer de volta. O caminho de volta para Nevarro foi muito árduo, porque justamente o mando deixou a nave dele no deserto e os Jawas depenaram a nave dele. Então agora ele fez um trato com os Jawas, que o Quill intermediou aquele trato ali. Inclusive é uma das melhores partes da primeira temporada. A conversa do Mandaloriano, a negociação do Mandaloriano com os Jawas é muito interessante, porque o mando taca fogo, os Jawas saem correndo, é bem legal mesmo. Eles então fazem um trato. Os Jawas devolvem então as peças que eles tiraram da Razor Crest, que é a nave do mando, se o mando pegar um ovo de um Mudhorn, que basicamente é um rinoceronte peludo. O mando então acha o Mudhorn, entra na caverna, toma um pau do Mudhorn, ele toma uma surra mesmo. De fato, eu tava reassistindo, eu não lembrava do peso da cena. O mando ia morrer ali se não fosse a criança, porque a criança tava do lado dele com o bercinho. Quando o Mudhorn vai atacar o mando, que é meio que um golpe de misericórdia mesmo, a criança usa a força, ela para o Mudhorn, ela levanta o Mudhorn do chão, o mando vai lá dar a volta, enfia a faca ali naquela parte do Mudhorn, que eu não sei que parte que é aquela, que mata o Mudhorn de vez. Então, basicamente, a criança salvou o mando, agora o mando pega a nave dele de volta, o Quill ajuda a montar, o Quill é bem parceiro, o mando volta pra Nevarro, entrega a criança pros Imperiais e ganha um potão cheio de Beskar, que é o metal mandaloriano que o Império tirava de Mandalore. A gente já vai entrar pra falar um pouquinho sobre Mandalore daqui a pouco, tá? Segura aí. O mando, então, faz uma armadura inteira de Beskar, porque, cara, ficou uma armadura bem blindona mesmo, agora não passa nada ali, tanto que ele toma tiro a temporada inteira e nenhum tiro passa. E com sua armadura recém-montada, ele invade ali o esconderijo do Império, salva a criança, e agora ele e a criança são foragidos. Ele tem que escapar de Nevarro correndo, porque a guilda dos caçadores de recompensa foi chamada ali, porque a recompensa voltou a rolar, porque a criança foi tirada do esconderijo. Rola uma batalha intensa entre os caçadores de recompensa e os Mandalorianos, que se mostraram, eles se revelaram pra tirar o mando dali, pra tirar o nosso protagonista dali junto com a criança. E depois do terceiro episódio, o mando tem que achar um lugar pra se esconder com essa criança. Até que chega no final da temporada, episódio 7 e 8, quando o Greef Karga abre uma comunicação e fala, cara, depois do que você fez aqui, os Imperiais tomaram conta de tudo, agora eu preciso que você venha pra ajudar a gente a matar esse cara. No começo era uma armadilha, óbvio, mas depois que a criança cura o Greef Karga quando ele é atacado por aqueles Pterodáctilos, o Greef Karga então fala, beleza, vamos fazer um plano pra matar esse cara e você fica com a criança pra você. Eles fazem um plano pra fingir que a Cara Dune prendeu o Mandaloriano, eles sentam de frente lá com o cliente. Quando eles vão matar o cliente, um novo inimigo chega, na verdade o verdadeiro inimigo chega, que é o Moff Gideon, que mata todo mundo lá dentro, menos os principais, mas ele mata o cliente, mata os Stormtroopers do cliente, e agora o Moff Gideon se mostra como a verdadeira ameaça. No final da temporada ele manda um Stormtrooper tacar fogo lá dentro, explode tudo, tem uma briga lá fora com o IG-11 que foi reativado pelo Quill, e o nosso grupo principal consegue fugir pelos esgotos, que era o caminho que os Mandalorianos usavam. No final da primeira temporada eles saem pelo rio de lava, o IG-11 se explode lá pra matar todo mundo, e rola um confronto entre o Moff Gideon no seu TIE Fighter contra o Mandaloriano e sua mochila jato, que o Mandaloriano consegue explodir a nave, consegue explodir as asas, né, do TIE Fighter. O Mando então vai embora com a criança, deixa a Cara Dune e o Greef Karga lá em Nevarro, e a primeira temporada de Mandaloriano termina com o Moff Gideon saindo do seu caça-TIE ali abatido, com um Darksaber, que é um sabre de luz inteiro preto, e assim acaba a primeira temporada. Então essa é a linha principal da primeira temporada. Então acha a criança, pega a criança, entrega pro Império, tira do Império, depois sai correndo, depois entrega pro Império de novo pra tentar matar o Moff Gideon e tal. Agora é a hora que a gente começa a se aprofundar, então vamos começar falando primeiro sobre os Mandalorianos. Os Mandalorianos estavam escondidos no esgoto de Nevarro, e não só isso, eles tinham muito medo de serem vistos, de serem revelados, porque eles estavam em menor número. O que de fato aconteceu com o Mandalore? A gente não sabe exatamente o que rolou, nós sabemos que aconteceu o Grande Expurgo, ou seja, o Império dizimou todo mundo lá em Mandalore, sobrando só pouquíssimos pela galáxia, como por exemplo a tribo, que é o grupo do Mando que a gente acompanha
acompanha na série. E é muito importante a gente conversar sobre a tribo. Eles seguem uma doutrina diferente dos outros Mandalorianos que a gente já conheceu em outras mídias de Star Wars. Esse grupo tem regras muito rígidas, como por exemplo, não pode tirar o capacete para nenhum outro ser vivo, senão você não pode mais voltar pro grupo. Mas por que você não pode mostrar o rosto? Porque esse é o caminho. Isso é muito importante de ser ressaltado. No final da primeira temporada, eles botaram um diálogo que confundiu a mente de todo mundo, com toda razão, inclusive. Eu recebi muitas mentions no Instagram, no Twitter, perguntando o que era aquilo na real, porque assim, rola uma conversa da Cara Dune com ali o Mando, o Greef Karga, onde eles falam que Mandaloriano não é uma espécie, e sim uma doutrina. Então, calma lá. Eles falam muito sobre isso na primeira temporada, onde basicamente a tribo funciona assim. A gente não sabe se Mandalore inteira funcionava assim, porque se rolar vai ser um retcon, porque lá em Clone Wars e Rebels isso nunca foi citado. A galera da tribo era muito dedicada e ligada aos Foundlings. Foundlings são crianças encontradas pelos Mandalorianos. O guerreiro Mandaloriano que encontrasse uma criança tinha o dever de reuni-los com a sua espécie ou criá-los até a maioridade, agindo como pais dessas crianças. A tradução de Foundlings é enjeitados, então só para vocês não se confundirem. Quando o enjeitado atinge a maioridade, se ele ainda não tivesse reunido com os da sua espécie, ele pode decidir se ele vai partir ou se ele vai se juntar aos Mandalorianos. Os Mandalorianos que haviam sido enjeitados não eram tratados de forma diferente de qualquer outro Mandaloriano, possuindo o direito de portar sua armadura e até mesmo formar os seus próprios clãs. Tanto que a Mestra Ferreira fala que os Foundlings são o futuro, então a doutrina da tribo é muito voltada para os Foundlings. Então por isso que ele fala que Mandaloriano não é uma espécie, é um credo. Mas se você nasce em Mandalore ou em Concord Dawn, que é a lua de Mandalore, você é um Mandaloriano, entendeu? Você nasceu no sistema de Mandalore, você nasceu no planeta de Mandalore, você nasceu na lua de Mandalore, você é um Mandaloriano. Então quando eles falam que Mandaloriano não é uma espécie, é um credo, é porque você pode se tornar Mandaloriano pelo credo. No caso de Din Djarin, ele não era um Mandaloriano, ele não nasceu em Mandalore, mas ele foi criado como enjeitado e depois se tornou Mandaloriano, fez o juramento lá, botou o capacete, não pode mais tirar, agora ele é um Mandaloriano como qualquer outro que nasceu em Mandalore principalmente. Essa parte de não poder mostrar o rosto mostra como essa doutrina é uma coisa velha, porque a Sabine lá em Rebels mostrava, até o Pre-Vizsla de Clone Wars mostrava muito o rosto, inclusive ele só ficava sem o capacete. Inclusive falando em Pre-Vizsla, o grupo que salva o Mandaloriano lá, o Din Djarin, quando ele é criança e ele é atacado pelos droids B2 lá de Clone Wars, é o grupo Olho da Morte, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre eles, eu vou deixar aqui no cardzinho. Basicamente era um grupo terrorista mandaloriano e aquele grupo que salva o Din Djarin, que a gente vê no flashback da série, dá pra ver o símbolo no ombro deles lá do Olho da Morte. Então agora, segundo as informações da série, temos dois jeitos de ser um Mandaloriano. Então nascido em Mandalore ou criado em Mandalore. Criado por um Mandaloriano, você também é um Mandaloriano. Então são dois jeitos agora de se tornar um Mandaloriano. O que diabos é aquele metal Beskar, que é o metal da armadura, o metal que o Império tirou? Então esse metal basicamente era tirado lá em Mandalore, eles conseguiram minerar lá em Mandalore, era um metal dos Mandalorianos e era muito resistente, conseguindo resistir a tiros, até sabre de luz, de certa forma, dependendo do contato. Então o Império usava muito esse metal para armaduras, cascos de nave e etc. Era um metal muito importante para o Império e para conseguir tirar esse metal, o Império tomou Mandalore, e lá em Rebels, agora um pequeno spoiler de Rebels, a gente vê um levante dos Mandalorianos contra o Império. Então o expurgo Mandaloriano foi consequência do levante Mandaloriano contra o Império. Os Mandalorianos começaram a lutar contra o Império um pouquinho antes ali de Uma Nova Esperança. Então o Império acabou com os Mandalorianos lá de Mandalore, e ainda ficou tirando o Beskar, que é o bendito metal lá que o Mandaloriano consegue pegar do cliente. O símbolo dos Mandalorianos é um mitossauro, que basicamente era um dragão que os Mandalorianos montavam. É bem isso mesmo. É uma coisa bem antiga, bem velha, que eles usam como símbolo da sua bravura, da sua expertise, da sua força. Inclusive, é bem interessante mencionar isso. Os Mandalorianos já tiveram uma guerra contra os Jedi. Isso lá na Velha República, isso é uma coisa que estava no Legends, ou seja, foi descanonizado, mas agora a Disney tá voltando isso pro canon. Então agora, oficialmente, sabemos que lá na Velha República, os Mandalorianos já atacaram os Jedi. Porque justamente os Mandalorianos eram os melhores soldados, mais fortes, mais guerreirões
mesmo, e eles queriam provar que eles eram mais fortes que a República e que os Jedi. Basicamente foi isso, os Mandalorianos perderam a guerra, tá? Mas a guerra foi travada. Tanto que a Mestre Ferreira fala sobre Mandalore the Great, que lutava contra os feiticeiros lá, os magos Jedi. Então, basicamente é isso que ela tá falando, que rolou uma guerra mesmo e a gente sabe que Mandalore perdeu. Ah, outra coisa que é bem interessante. A Mestre Ferreira, que basicamente é a líder ali daquela tribo, ela tem os chifrinhos na cabeça. Isso é uma referência a Clone Wars quando o Maul dominou Mandalore. Então tinham várias armaduras de Mandalorianos com chifrinhos. Sim, basicamente o Maul dominou Mandalore em Clone Wars. Cara, assiste Clone Wars, é maravilhoso mesmo, assim, tipo, é uma delícia. Ah, inclusive no final do episódio 3, quando os Mandalorianos ajudam o Mando e a criança a fugir, eles se expõem. E por causa disso, quando os Troopers tomam Nevarro, eles acabam com os Mandalorianos da tribo, sobrando só a Mestre Ferreira, só que ela fala que tem outros que conseguiram fugir também, mas eles estão espalhados pela galáxia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os personagens que são importantes para ali pro grupo principal. Vamos começar então com o Quill. O Quill é um Ugnaught que foi escravizado pelo Império em uma fazenda de genes. Depois de muito tempo ele conseguiu sua liberdade e foi para o planeta Arvala 7. Quando o Mando vai lá pegar a recompensa, eles ficam amigos e no final da temporada descobrimos que o Quill reativou o droid IG-11 e o transformou em um droid cuidador / babá. Porque os droids G-11, eles são uma linha de caçadores já, entendeu? São droids conhecidos por caçar recompensas. Então o Quill pegou, reativou, ensinou ele a ser legal, tal, ensinou ele a ser um cuidador / babá. No final da primeira temporada, o Quill morre para os Stormtroopers. Ele tá tentando levar a criança lá pra nave, lembra toda aquela emboscada que não deu certo. Os Stormtroopers que estão com a Speeder Bike conseguem chegar primeiro, e o Quill morre nesse confronto, tanto que o Mandaloriano faz ali um túmulo de pedras antes de ir embora lá em Nevarro. Então o Quill morre, e no final também o IG-11 morre, porque ele se explode lá pra pegar os Stormtroopers que estavam esperando eles saírem do rio de lava. Então dos personagens principais, o Quill e o IG-11 morreram no final da temporada. Outro personagem bem importante é o Greef Karga. Já sabemos que ele já foi um magistrado, então provavelmente ele trabalhou pro Império, mas atualmente ele é um dos principais agentes da Guilda dos Caçadores de Recompensa, ficando lá em Nevarro. É ele que gerencia e distribui os discos com as recompensas. Apesar dele e do Mando terem brigado por causa da criança, eles se unem para derrotar o cliente e seus Stormtroopers, e após eles derrotarem, entre aspas, o Moff Gideon, o Greef fica de boa com o Mando, falando que o Mando é bem-vindo para voltar para a Guilda dos Caçadores de Recompensa. Agora vamos falar da melhor personagem da série inteira, e quem discorda tá errado. A Cara Dune era uma soldado de choque da Aliança Rebelde e também da Nova República. Quando a guerra acabou, ela saiu do seu cargo e se tornou mercenária. Antes disso, quando a Nova República estava começando, ela estava agindo como uma caçadora de imperiais. Eu vou deixar um vídeo aqui no canal onde eu falei um pouquinho sobre essa profissão, assim, de caçadores de imperiais, principalmente nos primeiros anos ali da Nova República. Ela e o Mando se encontraram no planeta Sorgan, lá no episódio 4, e eles ajudam uma vila a lidar com os problemas de invasões. Logo após isso, eles ficam amigos. E só pra deixar bem claro, a Cara Dune era de Alderaan, ela era uma alderaniana. Alderaan é o planeta que explode lá no começo do episódio 4, o planeta da Princesa Leia. Então, basicamente esse. Por isso que ela odeia imperiais, porque eles só explodiram o planeta dela. Só isso. No final da primeira temporada, a Cara e o Greef ficaram em Nevarro, cuidando das suas coisas, então provavelmente a Cara tá trabalhando com ele. Vamos falar agora sobre o grande vilão da primeira temporada, que é o Moff Gideon. O Moff Gideon, apesar de aparecer literalmente nos dois últimos episódios, ele representa a ameaça querendo pegar a criança. Pelo título de Moff, sabemos que ele tinha um alto cargo na hierarquia imperial, e o mais intrigante é que ele está envolvido com o expurgo dos Mandalorianos, e ainda segundo a Cara, ele tinha sido executado. Então Moff Gideon teoricamente era para estar morto, só que ele não está, e ainda assim ele tem ligação com os Mandalorianos, tendo em vista que ele tem um Darksaber, que nós vimos Darksaber pela última vez, lá em Mandalore, lá em Rebels, quando os Mandalorianos estavam se erguendo contra o Império. O Darksaber é muito importante porque o Darksaber foi criado por um Mandaloriano Jedi chamado Terry Vizsla há muitos e muitos anos atrás, e depois o Darksaber acabou virando um símbolo para os Mandalorianos. Quem empunhava o Darksaber era a pessoa que ia unir os Mandalorianos contra o mal, que no caso era contra o Império. Então o Darksaber era de fato muito importante para a história de Mandalore. E lembrando que é o Moff Gideon que está atrás da criança, não sabemos porquê, mas ele quer desesperadamente essa criança. E outra coisa que é muito interessante ressaltar
dá é que quando o Mandaloriano entrega a criança pro cliente e pro Dr. Pershing, ele escuta os caras conversando lá quando ele tá hackeando a transmissão, e o cliente fala pra examinar a criança logo, pegar o que precisa e matar ela. É o Dr. Pershing que deixa a criança viva. Ou seja, eles não precisam da criança viva, o que eles falam ali na recompensa, né? Tanto que depois eles mandam um monte de caçador de recompensa para matar a criança. Inclusive o IG-11. O IG-11 tava lá e fala, bom, foi mandado que eu mate essa criança. É claro que agora temos que falar sobre o Din Djarin, que é o nosso Mandaloriano ali, personagem principal, que tem um passado já bem mais ou menos revelado pra gente, mas ainda tem bastante coisa pra ser contada. O Din Djarin não é nascido em Mandalore, ele é um dos Foundlings. O planeta onde ele estava com a sua família foi atacado pelos droids separatistas, lá de Clone Wars. Seus pais morreram, mas ele foi salvo pelo Olho da Morte. Então, Din Djarin foi crescendo dentro da doutrina da tribo, e ao atingir a idade adulta, fez o juramento e continuou como Mandaloriano. Ele serviu como um caçador de recompensas com um grupo, não sabemos maiores detalhes sobre essas missões, só que sabemos que ele tem um passado com o Henzar, a Xi'an e o Queen que nós vemos lá no episódio 6. Durante o seu tempo trabalhando com essa equipe, as ações dele levaram à prisão do Queen. Não sabemos o que rolou, sabemos que foi graças a uma ação que ele fez que prendeu o Queen, e eles estavam resgatando o Queen lá de uma nave da Nova República. Então, basicamente, eu acho que o Queen foi preso pelo Império, estavam passando os presos de um lugar para o outro, e por isso que eles fizeram aquela missão de resgatar os presos naquela nave prisão da Nova República. Vamos lembrar que a Xi'an, o Queen, o Devaroniano, que eu não lembro o nome, e o Mayfield terminaram o episódio 6 presos pela Nova República. Na verdade, o Din Djarin prendeu eles lá dentro da nave, então provavelmente eles vão voltar. Mas enfim, eles terminaram presos pela Nova República, pelo menos por enquanto, presos na nave, na verdade, não presos oficialmente pela Nova República. E o Mandaloriano pegou o transmissor lá que traz as naves da Nova República e jogou lá no posto espacial ali do Henzar e acabou explodindo tudo, então provavelmente o Henzar também foi preso ou ele morreu nessa história. E só mais um detalhe sobre o Din Djarin é que a Razor Crest é uma nave antiga pré-império, então lá na época da República mesmo, talvez mais antiga ainda. A Razor Crest é muito bonita e muito estilosa. E não, antes que vocês me perguntem, eu não esqueci o episódio de Tatooine, que é o episódio número 5, se eu não me engano. É que não tem muita coisa pra ser colocada ali, entendeu? Ele foi pra Tatooine, tem Stormtroopers lá, os capacetes. A única coisa interessante, digna de ser mencionada aqui, sem ficar estendendo muito, é a suposta aparição do Boba Fett no final do episódio. Que não dá pra ter certeza se é ele ou não, mas é bem provável que sim. Então, é basicamente isso. E também tem a cópia do Han Solo lá que não rolou muito bem. É só isso mesmo. Bom, eu acho que ficou um vídeo enorme, desculpa aí, mas eu precisava falar sobre todos os comentários e detalhes possíveis sobre a primeira temporada. Então lembra sempre que você tem que voltar aqui todo domingo, 6, 7 horas da noite, pra gente comentar o episódio. Então dia 30 de outubro volta a segunda temporada de Mandaloriano, então é uma sexta, no domingo já sai agora review, tudo mais, e dia 17 de novembro entra o Disney Plus oficialmente aqui no Brasil. Então volta aqui pro canal pra gente ir conversando sobre os episódios, cada episódio então vai ter um review bonitinho. Fechou? Estou muito hypado porque, cara, entramos no full modo Mandaloriano aqui no canal. Então se inscreve pra você não perder nenhum desses vídeos e também assiste os outros vídeos que eu vou deixar aqui no cardzinho e também na descrição desse vídeo. Fechou? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Manda esse vídeo aqui pro seu amigo e pra sua amiga que você sabe que assistiu a primeira temporada e vai assistir a segunda. É um bom vídeo pra recapitular tudo que vocês viram lá atrás na primeira e ir pra segunda temporada agora, assim, ó, com tudo fresquinho na cabeça, pode compartilhar esse vídeo à vontade. Então compartilha, por favor. Se eu fosse você, eu me seguia no Twitter e no Instagram, porque eu sempre posto as minhas reações primeiro por lá. No Twitter é @NortonD e no Instagram é @NortonDomingues, mas os primeiros comentários, como geralmente é normal isso, acontecem nas redes sociais, então me segue lá se você quiser, vou deixar aqui na tela bonitinho. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!